Cidade Alerta traz informações para você sobre a morte do empresário que foi candidato a prefeito na cidade de Bahia. É o Glicério Feitosa, de 39 anos. Ele foi assassinado na tarde de hoje no bairro João Paulo II, praticamente em frente a própria loja que ele tinha ali. Dois homens teriam se aproximaram, né? Supostamente com a intenção de cometer assalto, mas me parece na imagem que isso vai ser descartado. E ao perceber a ação, o empresário reage, saca uma arma que estava na cintura, troca tiros com os assassinos. Ele chegou a ser socorrido para a base do SAMU em Água Fria, em seguida encaminhado ao hospital, mas infelizmente morreu quando deu entrada já no hospital sem vida. Vou chamar o Carlos Daniel, que traz as informações ao vivo. Carlos, boa noite para você e parabéns pelo primeiro lugar também. Oi, Fábio, parabéns a toda a equipe. Pois é, e a gente fala ao vivo exatamente do local onde o empresário Glicério Feitosa, de 39 anos, foi assassinado a tiros na tarde de hoje. Foi aqui, Fábio, nesse ponto que toda a ação aconteceu de forma extremamente rápida e violenta. Inclusive, câmeras de segurança registraram um momento em que dois homens chegam aqui bem frente ao empreendimento em uma motocicleta. O garupa desce armado, se aproxima do empresário, Fábio, e fala algo que não é possível ouvir. O Glicério percebe a ameaça, chega a sacar também uma arma, mas o suspeito atira primeiro. A partir daí acontece uma intensa troca de tiros aqui mesmo, na frente da loja, assustando os moradores, clientes que estavam aqui na loja também e outros comerciantes dessa região. O criminoso, Fábio, ele volta correndo para a motocicleta e foge com um comparsa logo após os disparos. Já o empresário, ele ficou caído, caiu bem em frente aqui à calçada desse residencial. No carro estava, Fábio, segundo informações da polícia, o sócio do Glicério, que quando percebeu ele caído, ferido ali na rua, foi com o carro e ainda tentou ajudar. Ele foi socorrido por um carro particular, levado com urgência e às pressas para a base do SAMU. Chegando lá, os profissionais da saúde fizeram tudo o que era possível para estabilizar o quadro de saúde desse empresário de 39 anos, mas infelizmente ele não resistiu à gravidade desse ferimento. Mais cedo nós acompanhamos a chegada dele lá no hospital de trauma e conversamos com o médico do SAMU responsável por esse atendimento ainda na sede do serviço. E ele nos explicou mais detalhes sobre como aconteceu esse atendimento. Vamos acompanhar. Ele chegou por demanda espontânea, já chegou cianótico, sem respirar, sem sinais vitais, chegou midriático. Aí a gente colocou dentro de uma ambulância, começamos a reanimá-lo, foi feita reanimação durante 40 minutos. Infelizmente ele faleceu. Visivelmente o tiro atingiu que região e transfixou? A perfuração, tem uma perfuração no tórax, na região supramaxilar, possivelmente tangenciou o tórax inteiro e foi parar na região dorsal do lado oposto. Possivelmente foi essa lesão que causou a morte dele. Nós visualizamos uma perfuração apenas. E nesse estado é difícil, complicado reverter o quadro? Rapaz, dependendo do vaso, né, que foi pego, eu acredito que tenha pego um vaso de grosso calibre, se não até o coração, né, porque a altura provavelmente passou pelo coração, então aí eu não tenho o que fazer. Foi feito tudo que a gente podia para tentar salvá-lo dentro do SAMU, mas provavelmente a lesão foi muito grave dele. Pois é, Fábio, a Polícia Civil, inclusive, confirmou que a vítima também estava armado. Ele tinha autorização, o CAC. Agora, a investigação busca entender a motivação e se, de fato, trata-se de um assalto. Porque há indícios, de acordo com essa mesma investigação, de que o caso possa ter sido uma execução. Porque os criminosos, né, esse que desce da garupa armado, isso eu trouxe, conversei mais cedo com o delegado, ele observa um pouco a movimentação, chega a olhar para o Glicério e aparentemente ele tem um certo receio de se aproximar ali do empresário. Mas infelizmente após essa troca de tiros, o Glicério foi o
único atingido e, como eu disse, ele foi levado ainda com vida, né, às pressas para a base do SAMU na tentativa de estabelecer aquele quadro de saúde, mas tragicamente ele não resistiu. E as câmeras de segurança nesse momento, Fábio, é que já estão auxiliando essa investigação da Polícia Civil. O Glicério Feitosa também era conhecido, Fábio, no cenário político de Bahia. Nas eleições de 2024, ele disputou a prefeitura da cidade, ficando em terceiro lugar com mais de 4.900 votos. E a gente recebeu uma informação que, neste momento, o clima na região, na cidade, é de muita comoção e também medo entre os moradores e comerciantes, principalmente pela violência e pela forma como esse crime aconteceu em plena luz do dia. Quando a nossa equipe chegou aqui para a gente fazer essa participação no Cidade Alerta, a gente escutou muito falar bem sobre o Glicério. Uma senhorinha parou para conversar comigo, Fábio, estava chorando aos prantos, dizendo que ele era extremamente querido, empresário conhecido aqui na região, não só aqui no João Paulo II, mas na região metropolitana de João Pessoa, e era filho único de um casal de idosos. Todos os dias saía cedo para trabalhar e justamente em um dia como esse empresário de 39 anos foi assassinado. Agora, a investigação da Polícia Civil corre contra o tempo com o auxílio dessas imagens do circuito de segurança para identificar esses dois suspeitos e prendê-los para que eles possam responder a este crime. Eu volto contigo. Tá, me parece, Carlos, quando a gente olha a imagem, a imagem mostra os dois homens se aproximando ao Glicério, que está escorado ali no carro. O sócio dele estava dentro do carro, né? E o garupa desce e já vem atirando. Eu não consigo interpretar que isso tenha sido uma tentativa de assalto. Não consigo. Não consigo interpretar que isso tenha... Até porque a reação do próprio Glicério é já de sacar uma arma. E aí ele já estava armado, será que ele estava esperando, será que ele estava já recebendo algum tipo de ameaça? Por isso estava armado? E não me parece mesmo, de verdade, uma tentativa de assalto. Porque atira e também corre. Eu sempre, quando tem uma hipótese de tentativa de assalto nesses casos, eu fico imaginando, o cara que tentou assaltar, baleou, por que ele não completou o intento dele do assalto? Não é? Se ele baleou o rapaz, o Glicério, e era uma tentativa de assalto, e ele estava, por exemplo, atrás de roubar uma corrente de ouro, por que ele não foi lá no pescoço da vítima, arrancou a corrente de ouro e foi embora? Não é? Se ele estava atrás de roubar o carro, por que ele não foi lá e levou o carro e foi embora? Já que o alvo já estava eliminado no chão, não tinha mais reação. Mas atira, viu que baleou, teve um revide, sobe na moto, e vai embora. E nada de completar o que seria o assalto. Essa minha interpretação, óbvio que é uma interpretação de quem faz jornalismo. E jornalismo policial. A polícia tem as suas linhas de investigações. Eu acredito que a de assalto não é descartada, mas deve ganhar pouca força a partir de agora. A polícia deve estar pensando num crime de execução também. Talvez num crime encomendado. Vai se procurar o que agora? Relações que o Glicério teria, recebendo ameaças, alguma relação comercial, enfim, pessoal do Glicério, que pudesse ensejar um crime de morte desse, de sangue tão grave. Eu tive com o Glicério uma vez, no Correio Debate, o entrevistando na corrida eleitoral de Bahia, certo? A única vez que eu tive com o Glicério. E foi assassinado. Foi, como vocês viram aí, assassinado com um tiro transfixante, grave o tiro. Ele ainda reagiu, tentou atirar e os bandidos foram embora. Ainda na edição de hoje do Cidade Alerta, nós vamos trazer o que a polícia tem como versão e se ela acredita aí numa execução ou realmente numa tentativa de latrocínio, no caso do Glicério. Já já o delegado fala sobre essa situação do Glicério aqui no Cidade Alerta, certo?